ajudando num parto, seja o que for. Pro bem, sintam-se que a mão de vocês está sendo colocada ali também, que vocês também são responsáveis pelaquela ocorrência. E que não importa se vocês estão em casa ou não, mas no momento que a pessoa que vocês formaram para ser um policial, está fazendo essas ações, pode ter certeza que vocês estão sendo representados naquele momento também. Assim vale pro meu tio também, que sempre foi um exemplo. Eu sempre via saindo de manhã cedo, pegando farda passada, minha tia acordando cedo, fazendo café da manhã, ele tomar banho de manhã cedo. Muitas vezes vocês não viam, né? Às vezes eu estava acordado só admirando aquilo dali e achando muito legal. E eu sempre levei isso pra minha vida como um relacionamento que tinha que ser pra mim, um relacionamento ideal pra mim tinha que ser daquela forma. Acho que hoje, sei lá, meu relacionamento não dá certo porque eu espero muito daquilo, que eu vejo muito aquilo, eu sempre quis muito aquilo. Porque eu achava que aquilo dali sim era uma família ideal. E é isso que eu almejo pra mim hoje, se Deus quiser um dia eu vou ter. Mas assim, eu admirava aquilo dali. E eu via meu tio, caraca, eu falava, cara, isso é cedão. E trabalhando, indo pra polícia, indo fazer bico e só imaginando, poxa, como é que deve ser a ocorrência dele? E graças a Deus aquilo dali plantou uma semente em mim, que hoje ela germinou, hoje ela tá dando fruto, que foi alcançar seu objetivo. Hoje sou eu saindo cedo, com a minha farda, eu vestindo a farda. Para muitas pessoas, a farda é muito bonita, vista. Para o militar que veste é pesada, porque a gente sai, a gente deixa a mulher, filho, casa, a gente não sabe se vai voltar. E a gente sai para defender pessoas que a gente nem conhece. Tem pessoas que a gente nem conhece, que a gente defende, que ainda assim nos critica, mas pra gente é irrelevante porque a gente escolheu uma vida, a gente escolheu essa vida. A gente entregou a nossa vida em prol do bem da sociedade, a defender uma pessoa que a gente nem conhece. Mas tendo em vista que se hoje a gente defende uma mulher de ser assaltada, estuprada, ser morta, eu tenho que ter em mente que Deus vai honrar que essas boas ações outros policiais possam fazer para nossa família quando a gente não estiver presente. E foi bacana. Hoje eu sinto sim que hoje eu sinto que eu sou um fruto gerado diante do meu tio, que eu vejo como um segundo pai, diante do meu pai, que sempre também me deu bons conselhos, sempre me aconselhou no caminho certo, sempre prezou por uma boa educação para estudar. Meu tio, por todos os conselhos que me deu, tudo que foi feito, e hoje eu estou aqui. Gosto muito desse ambiente assim, familiar, família reunida. Gostaria de ter vivido isso com meu pai, infelizmente não pude, e eu aconselho para todas as pessoas que hoje têm seus pais, pode ser que amanhã não tenha, mas que é muito doloroso a gente querer viver isso com o nosso pai no poder. Então assim, realmente vale ouro esse momento aqui. Vale ouro, e eu vejo mais, acho que eu junto com meu tio aqui, com a minha tia, a gente mais do que ninguém pode falar, que esse momento aqui vale ouro. A gente tem que curtir esse momento, que a gente pode trabalhar segunda a sexta, emendar um serviço no outro, ficar acordado 24 horas. Mas se a gente tiver a oportunidade de ter esse momento aqui, por mais simples que ele seja, a gente tem a lembrança que a gente vai levar pro resto da vida, a lembrança que esse mesmo momento depois meu tio venha fazer falta. A gente vai ter isso aqui, marcado, saber que a gente curtiu com ele, que a gente aproveitou ele cada instante. Coisa que eu queria ter vivido com meu pai. Os momentos são eternos. Os momentos são eternos. E assim, a coisa que eu queria ter vivido com meu pai não pude. Infelizmente. Mas Deus sabe todas as coisas. Os bons momentos, os bons e os ruins, eles são eternos. Até o ruim, a gente lembra de um momento ruim. Mas a gente lembra. Que nem assim, hoje eu digo com propriedade. Aproveita. É o conselho que eu dou pra vocês. Cara, ele tá aqui, tá vivo, aproveita. Aproveita a cada instante. Quando eu decidi vir para São Paulo, eu paguei um preço muito alto. Foi bacana, gosto de estar aqui. Não penso em voltar pro Rio, em momento algum. Mas eu paguei um preço. E o preço para mim, muitas das vezes, foi a vontade de desistir e voltar pro Rio. Por quê? Eu vi primos falecendo, eu vi tios falecendo, eu vi pessoas muito próximas de falecendo, pessoas que eu amava, que eu tinha contato. E eu sentia, cada pessoa que partia ou não estava lá, eu sentia um pouquinho da minha infância indo embora com aquelas pessoas. E eu falava, o que eu tô fazendo aqui? Eu tenho que ir embora, tenho que ficar perto da minha família, eu vou perder todo mundo, e eu vou ficar sozinho no mundo aí. E aí? A gente paga um preço por isso. Cada pessoa que a gente perde no Rio é uma dor imensurável.
Eu acordei com o Juninho, o filho da tia Graça, eu gostava dele pra caramba, meu primo, assim, a gente saía junto. Quando ele faleceu, eu fiquei triste pra caramba, chorei pra caramba. Fui no enterro dele, eu fiz questão. Só que infelizmente hoje em dia a gente é assim, a gente prioriza muito depois que vai. Quando tá aqui a gente não prioriza. Por isso que eu fiz tanta questão, falei pro meu tio, tio, as condições não estão muito favoráveis, mas vai melhorar. Mas se o senhor quiser vir pro mercado, vem que a porta tá aberta e a gente vai curtir. Isso aqui não é só comemorar o aniversário dele. Eu tô curtindo um pouco da minha família, eu sinto falta disso aqui. Eu posso estar com quem for aqui, com amigo, tal, trocar ideia, conversar, mas não é a mesma coisa eu estar com a minha família. Eu não consigo relaxar que nem eu tô relaxado agora. Eu sinto um pouco, volta pra mim um pouco de casa. Eu sinto que eu tô matando um pouco a saudade de casa. E isso pra mim é muito importante. A profissão que eu tenho cobra muito isso de mim. Eu tô dia após dia resolvendo o problema dos outros. Histórias que eu ouço diariamente de pessoas falando assim, pô, vim do norte, não vejo minha família, tô morrendo, tô com doença, tô com aquilo outro. E não tem como, a gente tem que ser imparcial na nossa profissão, mas não tem como, a gente somos seres humanos. A gente se envolve. É uma ocorrência com uma criança, eu sou pai, pô. Como é que eu não vou me envolver emocionalmente com aquela ocorrência, sendo que eu sou pai? Sou pai de menina, como é que eu não vou me envolver emocionalmente com um cara que tentou abusar de uma menina dentro do ônibus, como eu já peguei, já presenciei? Como eu não consigo? Eu tenho que separar, nas minhas atitudes. Mas na minha emoção é mais forte do que eu não consigo olhar para aquele cara e entender que o cara é doente, para mim não é doente. E não tem como eu não me envolver emocionalmente porque eu sou pai de menina. Eu não vou aceitar que aconteça isso com as minhas filhas. Então eu não posso aceitar que aconteça com as pessoas também, porque foi a vida que eu escolhi. Eu escolhi doar minha vida em prol da sociedade, para poder fazer o bem. Dos outros, e uma coisa que eu falo falei para meus colegas de escola e eu falo e repito. A gente não sabe o dia de amanhã, mas tenham sempre em mente, se um dia vier a notícia assim, o Muniz estava em acompanhamento, o Muniz foi defender um assalto, infelizmente aconteceu o pior e ele veio falar assim, pode ter certeza que eu fui em paz e feliz, porque eu estava fazendo o que eu amava e eu estava fazendo o bem para as pessoas. Eu dei minha vida em prol da outra, então para mim nada mais glorioso para mim do que uma pessoa que ela dá sua vida em prol da outra. Se essa for minha missão e Deus assim quiser, eu vou feliz. Só fico triste porque assim, eu quero ver minhas filhas crescer, eu não busco isso. Mas se vier acontecer, eu não tô triste. 2 motivos. Uma, porque eu fiz o bem, sem olhar quem, e dei minha vida em prol de outra. Minha vida valeu uma vida, então não foi desperdiçada. E a outra que, se Deus me permitir, eu vou reencontrar o meu pai. E vai ser a maior felicidade que eu vou ter. Verdade, com certeza. Então assim, eu vejo muito isso, eu luto por isso. Eu dou o meu melhor todos os dias, eu acordo cedo, eu vou defender pessoas que eu não conheço, às vezes em situações adversas, às vezes com briga dentro de casa que eu nem estava, relacionamento, eu tenho que atender brigas familiares de marido e mulher e eu tenho que ser imparcial, eu não tenho que escolher um lado, botar meus problemas de lado e ir lá resolver o problema dos outros. Essa foi a vida que eu escolhi, eu sou feliz com a minha escolha. E se amanhã depois acontecer o pior, eu não vou estar triste, mas pode ter certeza, o Júnior morreu, cara, eu não morri triste. Se eu tiver que morrer para salvar alguém, eu vou morrer. Para mim vai ser uma honra. E eu vou encontrar meu pai, vou poder dar um abraço nele, a saudade, vou poder matar a saudade que tanto me consome todos os dias. Por mais que eu seja feliz com a minha família, com a minha filha, mas sempre falta algo. E é isso que eu falo, aproveita. Porque depois que se vai, sempre vai faltar algo. Você pode estar com a sua filha, você pode estar... Hoje em dia eu odeio Natal e Ano Novo, que são os momentos que eu mais lembro do meu pai. Eu odeio porque eu posso estar com as minhas 2 filhas dentro de casa, porque é o que mais me dá aquela saciedade daquilo que me falta. Mas sempre falta algo. Eu vou estar lá com as 2, mas eu vou ter aquela sensação assim, pô, tá me faltando algo. E esse algo é meu pai, eu tenho certeza. Então assim, cara, aproveita, dá o seu melhor, faz o seu melhor, sempre orgulhe dos seus pais. Isso aqui, Moisés, aqui não falo pra você conselho de irmão mais velho, que não falei pro Arão, graças a Deus o Arão me escuta. Eu respeito muito ele, porque ele me respeita e me escuta. Então não é que eu tenha superioridade a ele. Eu respeito ele pela forma que ele me respeita. E ele tem o meu respeito, ele sabe disso. Cara, sempre luta para dar orgulho pros seus pais. E ser uma pessoa de caráter é o que você faz na frente dele, é o que você faz por trás dele, não o que você faz na frente. Você pode se mostrar ser o melhor filho do mundo na frente. E por trás está desonrando ele. Então sempre faça aquilo como se seu pai estivesse do seu lado.
vendo que você tá falando aquela coisa, é uma atitude. Caraca, porra, vou fazer isso. Por que meu pai acharia disso? Sempre disso. Estudar, cara, estudar nunca é demais. Eu sinto, ó, pra você ver, eu alcancei um objetivo, tal, tô na polícia, mas eu ainda sinto que eu tô ficando pra trás. Eu quero progredir mais nos estudos, na carreira, e eu tô sempre em busca disso. Foi ruim pra você? Deixou de valer a pena em algum momento? Você hoje tá vivendo aí. Jamais. Pô, Tá valendo a pena? Muito. Se pudesse voltar Eu me a sinto realizado. um tempo atrás, você faria o quê? Você desistiria, manteria da mesma forma ou faria melhor? Eu faria melhor, com certeza. Mas eu tenho que ressaltar aí algo aqui, que no meio dessa caminhada, eu quase parei, cara. E o meu pai esteve comigo. Eu senti vontade de parar. E o meu pai sempre me apoiou. Sempre... E eu consegui. Tô lá, então todos os dias quando eu levanto, eu dou o meu melhor. Posso estar me sentindo cansado, mas eu lembro dele. E aí quando o nome dele, quando é falado lá, eu dou o melhor de mim. É, que nem eu sinto, cara. Quando o nome Cesário, ele é bradado. É que nem eu sinto. Quando meu pai, quando fala assim Muniz, chama Muniz, parece que estão chamando meu pai, em vez de chamar Muniz. Então, assim, todos os dias, cara, estudar, é que não falo pra você, ó, seu irmão é exemplo vivo aí. Quer dizer, primeiro você tem um maior exemplo que você tem identificado que é seu pai. O segundo maior exemplo é seu irmão. Seu irmão mais velho tá hoje vivendo aí e ele pode falar pra você com propriedade o que eu tô te passando. Estudar nunca é demais, mano. Às vezes sair um final de semana, uma sexta, um sábado a gente curte, é uma falsa ilusão daquilo que a gente quer pra nossa vida. Você vai curtir a sexta, sábado e domingo. Na segunda você vai estar duro de ressaca sem nada. Os amigos que você tinha final de semana já não vai estar contigo durante a semana quando você estiver trabalhando. O dinheiro que você gastou durante o final de semana não vai voltar durante a semana pro seu bolso. Então sempre é bom, invista no seu estudo. Eu tive que ficar 3 meses, eu abri mão de ver minha filha e eu fiquei durante 3 meses estudando, eu comendo o básico do básico. Eu tive que abrir mão disso, de comer algo a mais para poder estudar, para poder trabalhar menos, para poder estudar mais. E eu fiz. E para mim, cara, valeu muito a pena. Valeu muito a pena pela prova que eu passei, pelo conhecimento que eu adquiri. E eu tô sempre em busca disso, sempre em busca disso. Vai ser cansativo, entediante. Você parar na frente de um livro e ficar lá mal tempão lendo, às vezes você lê coisas que você não entende. Mas você tá ali se esforçando, caraca, vou dar uma pesquisada no YouTube. No tempo dele não tinha YouTube pra você pesquisar, não tinha Google, não tinha nada. Pra ele era bem mais difícil, ele tinha que ir ali, ó, papirar. Se não leu, não entendeu, tem que ler de novo, ler 10 vezes. Hoje você põe no chat GPT e te explica tudo que tá ali escrito. Então você tem muitas ferramentas hoje para você ter que dar uma desculpa de falar assim, hoje eu não vou estudar porque eu tô cansado, hoje eu não vou fazer isso porque eu tô assim. Mano, isso é desculpa que você tá fazendo pra você mesmo, você tá se enganando, você não tá enganando mas as pessoas de fora. Se você virar pra mim e falar assim, pô Júnior, trabalhei pra caramba, tô cansado, por isso que eu não estudei, eu vou falar assim, pô, legal. Eu já acho que é desculpa, porque eu trabalhei pra caramba, passei noites acordado, acordei de manhã, fui pra academia e fui estudar ainda. Treinei e fui estudar, parei e fui estudar. Cheguei cansado do trabalho e fui estudar. Então, assim, pra mim não é desculpa, ó, quantas e quantas vezes. Meu primeiro semestre de faculdade de Direito, eu cheguei do trabalho virado. Eu chegava em casa, tomava um banho de café e ia pra faculdade assistir aula. Então, pra mim não é desculpa, de verdade. Então, cara, sempre vai valer a pena. Estuda é o caminho pra tudo. Quem detém um conhecimento, detém um poder. Isso eu ouvi de um sargento e eu vou levar pro resto da minha vida. É um cara que eu lembro até hoje. Excelente profissional. Quem detém um conhecimento, detém um poder. Vai atrás do conhecimento. Ninguém pode te controlar sendo que você conhece, quando você tem um conhecimento. Ninguém pode te enganar sendo que você já tem um conhecimento daquilo. Então vai atrás do conhecimento. Vai, investe na sua carreira, investe na sua vida. Seu pai e sua mãe não vai estar, infelizmente, eles não são eternos. Dói quando parte. Mas é melhor partir deixando o filho preparado do que deixar um despreparado na vida aí. Sem saber o que fazer, sem saber se vai se sustentar. Meu avô já partiu. Meu avô partiu. Você acha, vou usar como exemplo o Zé, você acha que ele está preparado para a vida? Cara, infelizmente não. Vai chegar um ponto que os irmãos vão ter que cuidar dele.
Porque ele acha que nem ele se consegue cuidar de si. Não, se ele cair numa cama, ficar na merda, Não tem mais os ninguém. irmãos que vai ter que Vai, cuidar. porque os filhos mesmo não vai. Então, assim, eu tô te dando um conselho que eu ouvi do seu pai. Às vezes a gente não gosta de ouvir conselho. Eu, quando era moleque, então eu falava, caramba, eu só tô me expor do meu tio, cara, só tô me expor. Mas vou te falar, graças a Deus eu tive esses conselhos dele. Eu, quando era moleque, eu entendia como expor, mas hoje eu entendi que a melhor coisa que ele me fez foi isso. Não foi ele me levar pra casa dele, me dar um prato de comida, não foi ele levar pra sair com ele, não foi ele deixar eu frequentar a casa dele, não foi nada disso. Foi os conselhos que ele me deu. Isso foi o melhor que ele fez por mim. Às vezes, as coisas boas, de verdade, soam como coisa ruim. Pra gente está, cara, não ligo pra isso não. Porra, coisa chata, não sei o que, mas de verdade é o melhor que a gente tem. O melhor que tem pra oferecer. Se eu puder ser exemplo pra alguma coisa, que eu seja exemplo pra essa coisa boa pra você. Como seu pai foi pra mim. Foi um exemplo, é que nem eu falo, eu tive meu pai e tenho meu segundo pai, que é ele. Que ele muitas das vezes me alimentou quando eu passei fome, me deu um teto quando eu tava sem teto, sua mãe também. Sua mãe muitas vezes era a única que lembrava do meu aniversário. Eu falo, essa daí foi uma das vezes. Daí eu, que não falei, ela falou que ia fazer um bolo pra mim, cortou meu cabelo, ia fazer um bolo pra mim, mandou eu comprar ovo e deixou o ovo cair, igual o Chaves. E essa foi só uma das vezes, cara. Foi uma das vezes. Ela me pegava e falava assim, vou levar o Júnior pra minha casa, o Júnior vai ficar lá. Me levava no dia do aniversário dela e deixava com o meu aniversário dela no meu, pra não passar batido, em branco. E eu lembro disso até hoje, não foi só uma vez não, foi diversas vezes. Foi na igreja, na casa dela, foi diversas vezes. Foi ela indo lá fazer um bolo pra mim. Da forma que ela podia, ela deu o melhor que ela pôde. Na condição que ela tinha. E pra mim foi, cara, eu vou lembrar disso pro resto da minha vida. Então são essas atitudes, são tudo isso que eles fizeram por mim, que hoje eu me sinto na obrigação de estar retribuindo um pouco pra vocês. Que nem o Arão tava lembrando, eu nessa moto aqui fiz todas as etapas. Cara, isso pra mim não chega a ser um terço do que os seus pais fizeram pra mim. Então eu acho que eu me sinto nessa dívida com vocês, de cuidar de vocês como o pai de vocês cuidaram de mim. Se o Arão me ligar de madrugada, Júnior, tô passando por isso, tá acontecendo um negócio comigo, eu saio de onde que eu estiver e vou atrás dele. Sem esforço nenhum, pra mim não é esforço nenhum. Eu conheço o lugar todo. Aí que não fala pra ele, mano, me escuta, se quiser sair, tá comigo. Se for para o lugar, me avisa. Com quem você for, me avisa. Então, assim, eu vou, dentro das minhas possibilidades, cuidar de vocês o máximo que eu puder, mesmo na ausência deles. Pode ter certeza, porque essa é uma dívida que eu queria com eles. Essa é uma dívida. Foi eles que plantaram isso em mim lá no passado. E hoje, eu vou mostrar pra vocês também isso aí. Vocês nunca vão estar na rua, estando aqui em São Paulo. Sempre vai ter minha casa sempre vai estar aberta. Assim como a deles estavam abertas. Quando eu dormia na rua, passava fome. Assim, você acompanha um pouco. O Arão acompanhou mais uma, que ele era moleque ainda. A Indy acompanhou mais. A Indy via a minha situação. Salvo engano, acho que uma das vezes a Indy... Eu não lembro se foi a Indy. Eu sei que teve uma criança que chorou, eu sabia que eu tava com fome. Eu não sei se foi a Indy. Eu acho que eu conversei com a Indy, eu falei com a Indy isso. E a Indy ficou triste. Eu acho que foi isso, eu não me lembro direito. E... Então, cara, estudar nunca é demais. Eu estudo hoje, eu corro atrás sempre. Não mais pra mim hoje. Eu tô realizado, tô na minha profissão, eu amo fazer o que eu faço. Eu atravesso a cidade, eu rodo 42 km todo dia, mas eu sinto prazer de fazer isso. Porque eu tô fazendo o que eu amo. É aquilo que eu almejava, eu conquistei, eu tô lá. Eu amo fazer isso aqui. Mas eu corro atrás, eu dou... A gente sempre fala que a gente dá 100% daquilo que a gente quer. Mas se a gente quiser a mais, a gente tem que dar 110%. Eu falo que eu dou 100% naquilo que eu preciso fazer para me manter bem. Mas eu dou 110% para poder me progredir. O que é o 110? Eu vou para uma faculdade para poder melhorar profissionalmente, para dar um futuro para minhas filhas. Eu não espero que minha filha nunca passe pelo que eu passei. E eu luto hoje por elas. Eu não lido se eu vou ficar rico, se eu não vou. Não, eu tô realizado. Mas hoje eu luto para ter algo a mais pelas minhas filhas. Minhas filhas nunca vão passar o que eu passei. E eu sempre falei isso quando eu era criança. Eu falei isso, eu tinha 8 anos de idade. Meus filhos nunca vão passar pelo que eu passo. Eu virei pra minha mãe e falei, meus filhos nunca vão passar pelo que eu passo. Falei pro meu pai, meus filhos nunca vão passar pelo que eu passei. Nunca vai passar. E hoje eu luto pra isso. Hoje eu tô com 30 anos. E minhas filhas nunca vão passar o que eu passei. Eu já vendi água em manifestação, já foi de doce, vendi na rua. Eu dei meu jeito, mano. Eu botei um filho no mundo, então eu tenho um compromisso com aquela criança aí. É meu dever, é minha obrigação.
E eles nunca vão passar pelo que eu passei. E se eu puder dar a melhor educação, eu vou dar. Se eu puder dar a melhor comida, eu vou dar. Eu ficava... É a primeira vez que eu entrei na polícia, que eu fiz uma compra pra dentro de casa, eu enchi de Danone e biscoito, eu fiquei orgulhoso. Eu parei de ficar mal tempão olhando pra dentro da geladeira. Porque aquela visão ali eu queria ter quando eu era criança. Eu nunca tive essa oportunidade. Então, mano, sempre estuda pra você ter um bom futuro, pra você dar um futuro pros seus filhos. Agora, o conselho que eu dei para dar para Arão: aproveite esse momento agora, reflita no momento que chegar. A escola da polícia, ela vai te preparar. Tudo que é bom, um carvão, um diamante para ser feito, ele tem que ser lapidado, e é na pressão que surge o diamante. Então a polícia vai extrair o diamante dentro de você. Você hoje é um carvão que precisam lapidar para se tornar um diamante. E é na pressão. Sabe como é que é forjado um diamante? É na pressão, você vai ser amassado. Só que isso é para ter o diamante, que é um cara que resiliente, é um cara que tem um bom psicológico para poder enfrentar as adversidades, que é passar fome, frio, sede. É um cara que vai passar sono, vai ficar com sono. Isso tudo vai te preparar. A escola é uma preparação. Eu vivi muito isso no choque. Isso é uma preparação. Esse é o primeiro momento para você integrar. Você vai ficar com fome? Vai. Sabe por que eu te falo isso? Você vai ver isso direto na polícia. Eu fiz uma ocorrência agora, minha última ocorrência agora foi apoiar. Eu fiquei sem comer. A primeira alimentação foi meio-dia, eu fiquei sem comer até meia-noite. Só com a comida do almoço. Não tive nada porque eu estava no meio de uma preservação de um crime. Você vai ficar com sono? Vai, porque essa ocorrência, ela começou 3 horas da tarde, ela acabou 7 horas da manhã do dia seguinte. Então você vai ficar com sono e com fome. Você vai ter sede? Vai, porque não tinha lugar para tomar água ali. Era no meio do nada. Eles vão te privar, mas são coisas que vai te preparar para o dia a dia da Polícia Militar, da carreira da Polícia Militar. Eu sei que vai ter muitos momentos que você vai falar assim: eu quero desistir. Lá dentro vai. É normal, mano. Quem não? Eu falei: caraca, tô sendo amassado aqui. E não era nenhum texto que eu vi no exército. Eu falei: não, é muita humilhação. Mas quando a gente quer se entregar, quer desistir, é o nosso orgulho falando mais alto. Ali os caras estão para preparar. Os professores vão te xingar, vai falar o que for, vai te chamar de demônio, vai falar o que for, mas você está te preparando. Você acha que na rua de quem não é adepto da polícia vai ouvir o quê? Ah, seu filho da puta, não sei o quê. Aquilo dali é para te preparar para chegar amanhã depois, você não ouvir um xingo na rua e sair batendo em qualquer um. Você ter o discernimento, porque você é a pessoa que está assando no momento da ocorrência. Quem faz parte da ocorrência são eles. Então você tem sempre que se separar isso aí. É uma linha muito tênue do que você é, porque as pessoas te chamam. E se você ficar aceitando tudo que as pessoas te xingam, você vai sair da polícia rápido. Porque todo mundo que te xingar, você vai querer dar uma porrada. No momento vai chegar um processo, você vai ser desligado, porque você não tem capacidade psicológica para isso. Você não sabe aturar, você não sabe ouvir. Então assim, vai ter um momento que você vai querer desistir. Então lembra sempre disso. É momentâneo. Tudo que você aprender lá, tem uma canção que a gente fala assim: nada é eterno, um dia tudo acaba, vibra que não dói, caga pra carcaça. Essa é o que você vai ver durante um ano. Põe isso na sua cabeça. Tudo que você estiver fazendo, isso vai passar. É só um momento, vai passar. O momento mais difícil que eu passei na polícia foi no choque. E eu falava comigo mesmo quando eu já estava no limite do limite. Eu falava comigo: não há nada bom que dure para sempre e nada de ruim que perdure. É mais ou menos isso. Eu não estou lembrando as palavras exatas, mas é esse sentido. Não há nada de bom que dure para sempre, não há nada de ruim que perdure. Então, eu sabia que nunca ia ser eternamente bom, porque um dia ia ficar ruim. E quando estava no ruim, que era o momento mais difícil que eu estava passando, eu sabia que ia passar, porque não tem mal que perdure. Então eu sabia que meu tempo ia passar e que aquele momento eu precisava viver. Só que era difícil pra caramba. Aí eu me confortava falando comigo só: não há nada de bom que dure para sempre e nem mal que perdure. E isso me confortava, porque eu sabia que aquele momento era um momento ruim.
mas eu tinha a certeza que o momento bom ia vir. Então aquilo me confortava. Eu estou passando por isso, mas o bom vai vir. E durante um ano você vai passar por isso. Você acha que se eu hoje não for bom especializado vai ser do mesmo jeito? Eu volto a ser aluno de novo. Eu cheguei no pelotão, sou recruta. Eu tava num pelotão que já não era mais recruta, tinha mais recruta do que eu. Eu fui para um pelotão e essa mudança que tem na polícia é normal. Cheguei num pelotão e tal. Se eu for por hoje, vou estagiar na rota, você acha que vai ser como? Para ganhar o braçal? É pesado, cara, maçante. Você tem que pular o COESP. Faz um COESP pra você ver. Você volta a ser aluno, é pior do que aluno. Você tem que pular no lago à noite, molhar, frio, pra você merecer aquilo dali. Mas é aquilo, só merece o doce quem prova do amargo. Essa é a grande verdade, eu vi isso no exército. E a grande verdade, só merece o doce quem prova do amargo. Então assim, eu acho sim, que você vai passar por esse momento, você tem que passar por ele. Eu brinco, rio, zoo, mas você tem que passar, você dá valor ao sofrimento que você teve lá dentro. Então você tem que passar por isso. É inevitável para todo mundo. E eu digo assim, eu escolhi o choque porque é referência. Hoje eu posso falar um montão de gente, outros me perguntam hoje com admiração, como é que era no choque? É assim, sofreu. E realmente era. Mas eu tenho propriedade para falar hoje, valeu a pena. Valeu a pena cada aprendizado que eu tive lá. Foi as melhores lições que eu tive na polícia falaram no choque, coisa excelentes policiais. Policiais, heróis da polícia lá dentro. E eu sou orgulhoso de ter feito um choque, não mudaria nada. A única coisa que eu mudaria é ter estudado um pouco mais, ter concentrado mais nos estudos para eu poder escolher fazer um batalhão de choque da rota, o específico. E eu faria, sem problema algum. Hoje eu mesmo uma especializada. Eu quero. O ensinamento é outro. Então, é o que eu ponho na sua cabeça. Quero que você ponha na sua cabeça. Você vai passar por momentos ruins, muito ruins lá dentro. Você vai pensar em desistir, porque é normal, todo mundo pensa em desistir. Quem diz que não é mentira, é normal, todo mundo pensa nisso. Mas sempre põe na sua cabeça. Nada é eterno, um dia tudo acaba. Isso é momentâneo. Você vai passar para viver a melhor fase da sua vida na polícia militar. Você está começando agora. Você está entrando agora, você vai ter muita lição ainda. Muita para aprender. Eu consigo te passar um reviso de algumas coisas, mas outras só você vivendo para você saber. Não adianta eu te falar como que é que você não vai nem mensurar. Eu vou falar, não, porque cada um vê de uma forma. Eu passei por algo, eu tenho aquilo de um jeito. Você vai passar pela mesma coisa, você vai ter outra visão daquilo que eu passei. Minha mãe estava aqui no dia que eu cheguei, no dia do ralo da camisa preta. Ela falou assim, mas o que você ganha com isso? É só o direito de ostentar a camisa escrito de choque. Eu fiquei 3 dias acordado direito. Passou sofrimento. Fui pular num lago para fazer rastejo, o lago era raso, eu fui vibrar, pulei de peito. Eu meti a cara no paralelepípedo, fiz tudo branco na hora. Já falei, você é maluco, você podia ter ficado paraplégico. E fiz. Quebrado, isso aqui, ó, tava aberto aqui, ó. E eu fiz até o final. Rastejei, fui lá, fiz a mesma coisa que todo mundo. Cheirei gás pra caramba, mas eu fui merecedor. Eu, graças a Deus, eu tenho uma coisa de bom. Se eu ponho uma coisa na cabeça e falo, eu quero aquilo dali, cara, eu não paro. Aquilo dali, eu sou focado naquilo que eu quero. Falar, putz, ó, é aquilo dali que eu quero? Beleza, pode acontecer o que for. Ó, eu quero chegar ali do outro lado. Tá caindo raio, chuva, trovoada, tá vindo um tiro, tá vindo coisa, mas eu vou chegar lá. Os trampos é bom, posso cair 10 vezes, mas 10 vezes eu levanto e continuo. Então, tem a mesma mentalidade. Vai valer a pena. Você já passou, você já deixou... Tinham quantos candidatos no seu concurso? Acho que era o mesmo que o meu, era 75 mil candidatos. Eu acho que até mais do que isso. Não, foi 75, se foi a mesma coisa que eu. 3, 3, 2, 1, 2, né? 75 mil candidatos. A gente são uma turma de, vamos botar aí de 2 mil. 2 mil não, quase 3 mil. Nossa turma. Mas só que nem entrou tudo isso. Não, muita gente desistiu no caminho também. Mas vamos dizer que a gente é dentre os 3 mil. Vamos se dizer que você disputou com cada vaga, vai 3 mil, 30 mil. Vamos se dizer que você disputou com mais uns 20 mil. 20 mil não, ainda menos. Vamos dizer que você disputou com uns 10 mil. Eram 10 mil para cada vaga. Você deixou 9.999 pessoas para trás. Você conquistou a vaga. Então dê valor a isso, você já chegou muito longe agora. Então quando você pensar em desistir, você fala, já cheguei muito longe, agora não tem como desistir mais.
E você vai ver pessoas do seu lado desistindo. Eu aconselhei o cara a não desistir e ele falou, não, mano, não serve pra mim não. É cara que não tem determinação. O Entendeu? cara era professor de história, mano. Esses caras O não cara tem cheirou o primeiro determinação. gás de lacrimogêneo e desistiu. Pois é, esses caras que não tem Mas é determinação. foda do gás, porra.